Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre AVC hemorrágico. O acidente vascular cerebral é um déficit neurológico focal que tem origem vascular e início abrupto. E ele pode ser classificado quanto ao seu mecanismo fisiopatológico em AVC isquêmico, que corresponde a cerca de 85% dos casos de AVC, e AVC hemorrágico. No caso do AVC isquêmico, ele ocorre devido à obstrução aguda de uma artéria encefálica. O mecanismo de obstrução pode ser cardioembólico, quando eu tenho um êmbolo se originando do coração, por exemplo, um paciente com fibrilação atrial. Ou então, ele pode ser um mecanismo arterioembólico, quando o êmbolo se origina de uma artéria. Além disso, ele também pode ter também o AVC lacunar, que se deve ao espessamento lipoialino das artérias penetrantes que irrigam essa região nucleocapsular. Já o AVC hemorrágico, ele ocorre devido ao rompimento, à ruptura de uma artéria encefálica. No caso do AVC hemorrágico, ele pode ser de dois tipos. Pode ser uma hemorragia intraparenquimatosa, quando o sangramento ocorre dentro do parênquima encefálico, ou então uma hemorragia subaracnoide, quando o sangramento ocorre no espaço subaracnoide. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Bom, o principal fator de risco para a hemorragia intraparenquimatosa é a hipertensão arterial, porque a exposição crônica a essa pressão elevada vai levar a uma lesão vascular e, consequentemente, uma arteriopatia hipertensiva, que vai ser caracterizada por alterações degenerativas nessas artérias penetrantes, que são ramos da artéria cerebral média que irrigam essa região nucleocapsular. Essas artérias são as mais suscetíveis a essas alterações. Então, a partir dessa exposição crônica à hipertensão, a gente vai ter a formação desses microaneurismas de Charcot-Bouchat, formado pelo espiralamento excessivo dessas artérias. Quando há ruptura desses microaneurismas, a gente vai ter a hemorragia intraparenquimatosa. O local mais comumente afetado pela hemorragia intraparenquimatosa são os núcleos da base, principalmente o putame, devido a essa região ser irrigada por essas artérias, que são mais suscetíveis à formação desses microaneurismas. Além disso, outros locais também que podem ser afetados, mas com menos frequência, é o cerebelo e a ponte. No caso, geralmente, a gente sabe que esse processo de hemorragia intraparenquimatosa não é monofásico. Na verdade, geralmente vai ocorrer uma expansão do hematoma, seja devido a um sangramento ativo desse hematoma original, ou então a compressão e consequente ruptura de outros vasos adjacentes que vão contribuir para o aumento desse hematoma. Isso vai levar à compressão de estruturas encefálicas, compressão vascular e, consequentemente, uma isquemia secundária. Tanto que sempre a gente vai ver ao redor dessa região hiperdensa, uma região hipodensa que pode ser devido à isquemia, a edema vasogênico. Isso também vai aumentar a pressão intracraniana, tanto o próprio edema vasogênico quanto a compressão pelo hematoma das estruturas encefálicas vai aumentar a pressão intracraniana e piorar o quadro neurológico. Tanto que é comum esses pacientes terem deterioração do quadro neurológico à medida que o tempo passa. Outra causa importante de hemorragia intraparenquimatosa é a angiopatia amiloide cerebral, principalmente em idosos com mais de 70 anos. E ela se deve ao acúmulo de proteínas amiloides nas paredes das artérias, e isso vai levar a um aumento do risco de ruptura e, consequente, hemorragia intraparenquimatosa. No entanto, diferentemente do AVC hemorrágico hipertensivo, que tem aquele padrão mesmo em região de núcleo da base, principalmente
o putame, né? Ou então tálamo, cerebelo e ponte, na angiopatia amiloide, a gente vai ter um padrão de hemorragia lobar. E aí, pegando essa região cortical e subcortical. E quando a gente faz um exame de ressonância magnética, a gente vai perceber nesses pacientes microhemorragias. Então, assim, chega um paciente bem idoso, com mais de 70, 80 anos, você faz a tomografia e ele está com hemorragia lobar, isso a gente levanta a suspeita de uma hemorragia intraparenquimatosa por angiopatia amiloide. Aqui, só para a gente ver a imagem na tomografia, perceba que realmente a hemorragia lobar, que muitas vezes até adentra os ventrículos, aqui, né, na ressonância, a gente pode ver esses microhemorragias que eu falei, pegando região cortical, subcortical, sempre com esse padrão lobar. Já quando é um paciente que ele é jovem, ele não tem história prévia de hipertensão, não tem nenhuma coagulopatia, não é tabagista, ele chega com um déficit neurológico focal, você faz uma tomografia e ele está com um padrão de hemorragia lobar extensa, que se estende até ventrículo, você já começa a suspeitar de causas secundárias de hemorragia, como, por exemplo, malformações arteriovenosas, aneurismas saculares também, rompimento de aneurisma sacular também pode causar, né, hemorragia intraparenquimatosa, e também sangramento por câncer primário ou metástase. E aí, nesses casos, além da tomografia, depois que a gente tem esse achado, a gente precisa fazer outro exame para confirmar esse diagnóstico, como, por exemplo, a angiotomografia. Aqui, nesse caso, eu trouxe umas imagens. Aqui, uma malformação arteriovenosa. Um sinal bem característico é que a gente percebe algumas calcificações na tomografia dentro do hematoma. E essa calcificação é a calcificação vascular mesmo. E aí, no caso, a gente tem que pedir uma anjo. E aí, na anjo, a gente consegue ver melhor a margem. Outra possibilidade também, né, de causa secundária é os aneurismas, rompimento de aneurisma, e aí eles vão ter esse formato clássico, que é tipo uma lesão arredondada, hipodensa, com um halo hiperdenso. E aí, no caso, a gente pede também a anjo para confirmar, para saber onde é que foi esse rompimento de aneurisma. E aqui, no caso, a gente teve um rompimento de aneurisma aqui na artéria carótida interna esquerda e na artéria cerebral média direita. A gente pode ver. Aqui também um exemplo de hemorragia intraparenquimatosa por tumor, a gente observa que o padrão é diferente. Ele é bem delimitado, bem delimitado mesmo. E aí, e tem esse halo extenso e hipodenso, devido à compressão de estruturas vasculares, isquemia, edema vasogênico. E no caso quando é um câncer primário, essa hemorragia pode acontecer em qualquer lugar. Já no caso da metástase, normalmente ocorre em fossa posterior e também ele ocorre geralmente várias hemorragias. E o paciente já vai ter um histórico, né, de câncer, e aí você vai suspeitar. Em relação ao quadro clínico de um paciente com hemorragia intraparenquimatosa, a gente suspeita muito quando esse paciente começa a apresentar rebaixamento de nível de consciência, vômito, chega com a pressão arterial sistólica bem alta, de mais de 220, isso aumenta muito a suspeita, cefaleia grave, alguns déficits neurológicos focais que vão depender do local em que está ocorrendo essa hemorragia, né? E a progressão rápida desses sintomas. Em até 30 minutos, o paciente pode piorar e baixar Glasgow, enfim, e chegar até o coma, né? Devido à compressão de estruturas, muitos dos sintomas
vê que é de hipertensão intracraniana, porque o hematoma vai se expandindo, inclusive pode desviar a linha média, comprimir os ventrículos e até comprimir estruturas do sistema reticular ascendente, causando essa rebaixamento do nível de consciência e coma, né? Além disso, a gente pode ter alguns déficits neurológicos de acordo com o local onde está localizado esse hematoma. Por exemplo, se for a nível de putame, como está pertinho da cápsula interna, a gente pode ter, por exemplo, hemiparesia. Quando pega a nível de tálamo, a gente sabe que o tálamo é o nosso grande déficit sensorial, por vezes envolvendo todas as modalidades sensitivas. Quando pega o tálamo esquerdo, pode ter uma afasia talâmica. E como o tálamo também está pertinho da cápsula interna, às vezes eu também tenho uma lesão de cápsula interna e o paciente pode ter uma hemiparesia ou hemiplegia. Além disso, né, naqueles sangramentos que eu falei, que como profundo e até tetraplegia muito rápido, no cerebelo, eu posso ter cefaleia occipital, vômitos, ataxia de marcha, tontura. E aí, né, uma das consequências pode ser compressão de quarto ventrículo, e aí isso pode obstruir o canal de passagem do líquor e levar a hidrocefalia obstrutiva e estupor também. Outra coisa que uma complicação bem temida, né, é a herniação do bulbo. E aí, uma complicação bem temida, né, é a herniação das tonsilas do cerebelo. Isso pode levar à compressão do bulbo. E aí, comprimindo, eu posso, inclusive, né, a herniação delas através do forame magno, compressão do bulbo. E aí, ao comprimir o bulbo pode ser que comprima algumas estruturas da formação reticular, como, por exemplo, o centro vasomotor, o centro cardiorrespiratório, né? O centro vasomotor e o centro respiratório, levando a óbito. Então, como é que a gente vai reconhecer esse AVC? A gente tem essa escala pré-hospitalar de Cincinnati, que é bem conhecida, que você vai pedir para o paciente você vai dar 3 comandos para a pessoa. Você vai pedir para ela sorrir, e aí você vai observar se a face está simétrica. Se ela apresenta desvio de rima labial, por exemplo. Você vai pedir para ela, de olhos fechados, estender ambos os braços, e aí você vai ver se está simétrico, se ela está com menos força em um dos braços, por exemplo, e você vai pedir para ela falar alguma frase, e aí você vai avaliar se ela está pronunciando as palavras de forma correta, se a fala está um pouco prejudicada. Então, assim, sempre que a gente está diante de um paciente com déficit neurológico focal de início abrupto, é uma emergência. Por quê? Porque, como a Letícia falou na aula passada, é um AVC até que se prove o contrário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a estabilização clínica do paciente. Garantir vias aéreas se o paciente estiver com Glasgow menor ou igual a 8, ou então risco de aspiração. A gente tem que intubar esse paciente, tem que manter a saturação maior ou igual a 94%. Se tiver abaixo disso, a gente precisa fazer oxigênio suplementar. E aí, inicialmente, a gente vai tolerar a pressão arterial até 220 por 120. Por quê? Porque, inicialmente, eu não tenho resultado de tomografia. Eu não sei se esse paciente teve um AVC isquêmico, por exemplo. E aí, se ele tiver tido um AVC isquêmico, eu não posso baixar a pressão arterial muito, porque a gente sabe que aquela área de penumbra, que é adjacente à área de infarto, que está mais central, ela é nutrida por colaterais. E essa perfusão, ela é dependente também da pressão arterial. Então, se a gente baixar muito, pode prejudicar o fluxo naquela região e aumentar ainda mais a área de isquemia. Então, por hora, antes de ATC, a gente não tem como baixar. Além disso, né, tudo isso vai ocorrendo simultaneamente, né? Você também vai fazendo logo 2 acessos venosos calibrosos no paciente e ali já vai coletando também exames laboratoriais, como hemograma completo, coagulograma, eletrólitos, né, sódio, potássio, cálcio, ureia, creatinina,
para avaliar a função renal. E aí também, ao mesmo tempo, assim, você já vai fazendo anamnese. De preferência, a anamnese deve ser feita com algum familiar ou alguma outra pessoa que presenciou o quadro do paciente. Então, assim, a gente vai perguntar, fundamental perguntar a última vez que o paciente foi visto bem. Até a Letícia falou, mas vou enfatizar novamente. Se o paciente acordou já com os sintomas, a gente tem que levar em consideração a última vez que ele foi visto bem, ou seja, quando ele foi dormir. E esse será o tempo de ictus. A gente também tem que avaliar antecedentes pessoais patológicos. Esse paciente já fez alguma cirurgia? Esse paciente já teve outro AVC recente? Teve algum traumatismo craniano recente? Esse paciente tem alguma coagulopatia? Perguntar quais as medicações que esse paciente está fazendo, né? E quando foi a última vez que ele tomou? Perguntar, faz uso de anticoagulante, faz uso de antiplaquetário, quando foi que tomou pela última vez? Isso é importantíssimo. E aí também a gente vai monitorizar os sinais vitais do paciente. Aí, fazer a glicemia capilar, né? Fazer o exame físico direcionado e calcular o NIH. Da mesma forma que faz para o AVC isquêmico. Então, aqui eu trouxe esse esqueminha, que até eu tirei da aula de Samila, de AVC, que eu achei interessante porque ajuda mais a gente lembrar, se a gente for pensando de cima para baixo, a parte da cabeça, a gente consegue memorizar melhor o que a gente tem que avaliar no NIH. Então, na cabeça, a gente tem que avaliar nível de consciência, orientação, a resposta a comandos. Nos olhos, a gente vai olhar se o paciente está com o olhar conjugado ou se ele tem, por exemplo, um desvio de olhar conjugado. A gente vai olhar os campos visuais, ver se o paciente está com alguma falha em campo visual, alguma anopsia ou heminopsia, ver se o paciente está com paresia facial ou paralisia facial, pedir para ele fazer aqueles movimentos faciais, né, sorrir, levantar a sobrancelha, avaliar se ele tem fraqueza de membro superior e de membro inferior, avaliar a ataxia, avaliar a sensibilidade, avaliar se esse paciente está falando direitinho, se ele tem afasia ou disartria, e avaliar a heminegligência, se ele tem heminegligência. Então, avaliado nisso, né, a gente tem que pedir uma tomografia sem contraste. E aí, normalmente a gente pede a tomografia sem contraste porque a gente quer descartar um AVC hemorrágico, mas e se você está diante de uma hemorragia intraparenquimatosa? O que a gente tem que fazer? Bom, se o paciente tem alguma coagulopatia ou plaquetopenia, você vai ter que corrigir com medicações específicas ou com medidas específicas. Se ele faz uso de anticoagulante, você tem que suspender o uso desse anticoagulante e utilizar antídotos para reverter agudamente essa anticoagulação desse anticoagulante que ele tomou. Se ele faz uso de antiplaquetário, tem que suspender o uso também e tem que fazer a monitorização da função plaquetária pelos exames. Além disso, se a pressão dele tiver a pressão arterial sistólica dele estiver entre 150 e 220, a gente tem que fazer a terapia antipertensiva para baixar. A gente tolera até a pressão arterial sistólica de até 140. No caso de um paciente que está com pressão arterial sistólica maior que 220, já não é tão seguro, mas pode ser feito, é razoável, né? O medicina de emergência fala que é razoável a gente reduzir com nitroprusiato, né, niprid, endovenoso. Reduzir rápido. Além disso, se o paciente está com hipertensão intracraniana, a gente precisa tomar aquelas medidas para tratar a hipertensão intracraniana. Alguns casos, por exemplo, quando o paciente está com hemorragia cerebelar, essa hemorragia cerebelar está comprimindo o quarto ventrículo, está gerando hidrocefalia não comunicante, está gerando... Essa hemorragia está muito extensa, está inclusive desviando linha média, se estendendo para os ventrículos, é razoável fazer cirurgia nesses casos. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre a hemorragia subaracnoide. Bom, a hemorragia subaracnoide, ela se deve ao rompimento principal. Outra coisa que eu não falei, que é importante.
a principal causa de AVC hemorrágico é a hemorragia intraparenquimatosa. Cerca de 10% dos 15%, né, de AVC. E a hemorragia subaracnoide vai ser um pouco mais rara, a hemorragia subaracnoide espontânea. Então, o principal causa é a ruptura espontânea de aneurismas saculares. Esses aneurismas saculares, eles podem se formar por alterações congênitas ou, mais frequentemente, ele tem uma origem multifatorial, sendo que o tabagismo é o principal fator modificável, além de outros fatores, como hipertensão, né? Uso de drogas, como a cocaína também. E aí, o local mais frequente de formação desses aneurismas vai ser justamente no polígono de Willis. Por quê? Porque nesses locais de bifurcação, eu vou ter um maior estresse hemodinâmico, e que maior estresse hemodinâmico, um fluxo mais turbulento, que aliado a esse estado inflamatório relacionado, né, a esses fatores multifatoriais, essas causas multifatoriais, né, que vão gerar essa inflamação vascular, eu vou ter o enfraquecimento da camada adventícia e formação desses aneurismas saculares. Realmente, eles parecem uma bolinha. E os locais mais comuns, como eu falei, são nessas bifurcações, por exemplo, na artéria comunicante anterior, na porção final da carótida interna, na bifurcação da artéria cerebral média e aqui no topo da artéria basilar. Como aqui a gente pode ver, né, que essas regiões de bifurcação estão submetidas a um grande estresse hemodinâmico, e esse fluxo turbulento, esse estresse hemodinâmico vai favorecer ainda mais a fragilização dessa adventícia e formação desse aneurisma. E como o polígono de Willis está mesmo em frente aqui ao mesencéfalo e está dentro, né, das cisternas basais, quando eu tenho um sangramento, esse sangramento vai cair diretamente nas cisternas basais, que Teresa falou muito bem na aula passada. Ela é formada pelo espaço subaracnoide, como se fosse um destacamento entre a pia mater e a meninge aracnoide. Então, o sangue vai correr diretamente no espaço subaracnoide, inundando as cisternas basais. Aqui a gente pode ver, eu adorei essa imagem, porque dá para visualizar bem que realmente ele vai inundando as cisternas basais e, consequentemente, todo o espaço subaracnoide. Aqui, novamente, eu trouxe uma tomografia para a gente ver, uma tomografia sem contraste. A gente vê aqui as cisternas basais inundadas por esse sangramento. Inclusive, aqui a gente vê um aumento, a gente consegue visualizar, nesse caso, os cornos temporais dos ventrículos laterais. Ó, normalmente, na tomografia, não é para a gente ver, principalmente se o paciente é mais jovem. Só que isso já indica um certo grau de hidrocefalia. A gente já tem um pouquinho de hemorragia dentro do ventrículo, né? E como é esse quadro clínico da hemorragia subaracnoide? Bom, em 97% dos casos, o paciente vai apresentar uma cefaleia bem intensa e de início súbito. Muitas vezes essa cefaleia é descrita como a pior dor de cabeça da vida da pessoa. E na maior parte das vezes é acompanhada de náuseas, de vômito, pode ter alguns sintomas de irritação meníngea, né? Porque o sangramento está no espaço subaracnoide, como, por exemplo, rigidez nucal, o paciente pode apresentar fotofobia, perda de consciência, que, em geral, é mais transitória. E outros conceitos interessantes e que o paciente pode apresentar é a thunderclap headache, que é quando o paciente apresenta aquela dor de cabeça que tem um início abrupto, ela é muito forte e ela atinge sua intensidade máxima em até 1 minuto. Mesmo um trovão, a dor de cabeça vem assim, e atinge sua intensidade máxima em 1 minuto. Além disso, o paciente também pode ter apresentado, antes do rompimento do aneurisma, a cefaleia sentinela, que é uma cefaleia que pode ocorrer cerca de 1 a 2 semanas antes desse episódio de rompimento do aneurisma.
Dependendo do local onde esse aneurisma se rompeu e causou sangramento, a gente pode ter alguns déficits neurológicos específicos. Quando a gente tem aqui quando tem rompimento do aneurisma aqui, ó, na artéria comunicante posterior, a gente vê que está bem pertinho do nervo oculomotor. Então, a gente pode ter paralisia de nervo oculomotor quando tem aneurisma nessa região de artéria comunicante posterior, e aí, né, desvio de olhar conjugado. A gente pode também ter paralisia do sexto nervo, do abducente, devido ao aumento de pressão intracraniana. Quando tem aneurisma aqui de artéria comunicante anterior, a gente sabe que ela interliga as artérias cerebrais anteriores. E aí, nesse caso, como as artérias cerebrais anteriores vão irrigar aquela região mais medial do hemisfério cerebral, pegando ali lóbulo paracentral, a gente pode ter uma paresia de membros inferiores, né? Lembrando do homúnculo, que a região de membros inferiores vai ficar no lóbulo paracentral. Quando a gente tem aneurisma de artéria cerebral média, a gente já pode ter, por exemplo, uma hemiparesia. A gente sabe que a artéria cerebral média vai irrigar boa parte da superfície dorsolateral do hemisfério cerebral. Então, por exemplo, quando é do lado esquerdo, a gente pode ter uma afasia. Quando é do lado direito, a gente pode ter uma heminegligência. Então, algumas situações aqui em que a gente deve pensar, ou pelo menos pensar em hemorragia subaracnoide como diagnóstico diferencial, por exemplo. Quando a gente tem presença de irritação, de sinais de irritação meníngea, como rigidez nucal, né? Alterações neurológicas focais, alteração de nível de consciência, alguns sinais de hipertensão intracraniana, como papiledema no fundo de olho, cefaleia com piora progressiva e que inicia abruptamente, cefaleia agravada por manobras que aumentem a pressão, como, por exemplo, tosse ou manobra de Valsalva, e, por exemplo, pacientes que fazem uso de coagulante ou pacientes imunossuprimidos, por exemplo, também. Então, a partir dos achados na tomografia, a gente tem uma escala de classificação, que é a escala de Fischer, que vai de 1 a 4. 1 é quando a gente não consegue visualizar nenhum sangramento nas cisternas. Não consegue visualizar sangramento nas cisternas basais. Fischer 2 é quando a gente ou visualiza um sangramento muito fino, ou seja, né, menor que 1 milímetro de espessura vertical nas cisternas basais, ou então só nos sulcos ou nas fissuras interhemisféricas, mas é um sangramento bem fino mesmo, menor que 1 milímetro. Fischer 3 é quando a gente vê um sangramento muito espesso, mas maior que 1 milímetro vertical, nas cisternas basais ou então na fissura interhemisférica, e isso já aumenta muito o risco de vasoespasmo, que a gente vai ver que é uma complicação frequente da hemorragia subaracnoide. E o Fischer 4 é quando a gente já tem extravasamento de sangue para dentro dos ventrículos, o hemoventrículo, né? Ou então até mesmo para o próprio parênquima. Outra escala também que é utilizada mas com o intuito de classificação do prognóstico do paciente, que vai levar em conta tanto critérios de imagem, né, os achados na tomografia, quanto também os sintomas que o paciente está apresentando, é a escala de Hunt-Hess, que vai variar de 0, que é aquele paciente que não tem nenhum sangramento, que está assintomático, até 5, que é um paciente que está em coma. Então, aqui eu trouxe essa imagem que o livro de Medicina de Emergência traz, que é um paciente com 72 anos de idade, hemorragia subaracnoide com Fischer 4, perceba que já tem aqui, os ventrículos já estão inundados pelo sangramento, e Hunt-Hess 5, né, que ele já está em coma, e aí rapidamente ele evoluiu para óbito. Aqui mesmo eu trouxe o mesmo esquema que eu fiz naquela parte anterior da aula, né, sobre hemorragia intraparenquimatosa, que também é para qualquer tipo de AVC, né? Chega um paciente com déficit neurológico focal de início abrupto, é uma emergência porque a gente está suspeitando fortemente de um AVC. Estabilizar o paciente
pedir exames laboratoriais, saber qual foi a última vez que ele foi visto bem, se ele faz uso de anticoagulante, antiplaquetário, monitorizar os sinais vitais, glicemia capilar e fazer o NIH. E aí, nesse caso, e pedir a tomografia, né, que é extremamente importante, é o exame de imagem padrão ouro, o exame de imagem de escolha, na verdade. Devido à sua rapidez, é muito rápido de realizar e a disponibilidade alta também. Então, quando a gente faz a tomografia a gente faz a tomografia, né, para excluir uma hemorragia, e aí a gente acha uma hemorragia subaracnoide. O que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir a pressão desse paciente. O alvo, inicialmente, antes do tratamento do aneurisma, a pressão arterial sistólica menor que 160 milímetros de mercúrio, porque o aumento da pressão vai aumentar ainda mais, né, o risco de sangramento. Evitar hipoglicemia e hiperglicemia, manter, né, a glicemia de 80 a 120 milímetros ou miligramas por decilitro, controlar a temperatura com antipirético, manter menor ou igual a 37,8, fazer a analgesia, e no caso também da mesma forma como na hemorragia intraparenquimatosa, na presença de coagulopatia ou de algum distúrbio plaquetário, a gente tem que corrigir esse problema. E no caso de uso de anticoagulante, suspender o uso e utilizar aqueles, como é que posso dizer? Aquelas estratégias agudas de reversão da anticoagulação. Além disso, né, indicado que o exame neurológico seja feito a cada 1 a 4 horas para ficar avaliando o paciente se ele está com alguma deterioração neurológica e avaliar continuamente os sinais vitais desse paciente. E, novamente, se ele apresenta hipertensão intracraniana, tem que tratar essa hipertensão intracraniana. Em relação ao tratamento do aneurisma, a gente tem esse tratamento endovascular, que é quando a gente insere um microcatéter pela artéria femoral, e aí a gente vai guiando esse catéter até a extremidade do aneurisma. E aí lá a gente vai colocar umas coils de metal, que são tipo uns fios que são flexíveis, e a gente de platina, né? E eles vão obliterar completamente o aneurisma e induzir a formação de um trombo. E dessa forma não vai haver a circulação de sangue desse aneurisma e ele não vai sangrar. Aí vocês estão me perguntando, tá, mas o aneurisma já não tinha sangrado, por que você está tentando fechar esse aneurisma? Normalmente o paciente que tem um aneurisma, ele não tem só um aneurisma. A gente vai fazer o exame, vai ver outros aneurismas e a gente tem que evitar que esses aneurismas venham a sangrar, evitar o ressangramento. Além disso, a gente também, nos pacientes que a gente não consegue fazer esse tratamento endovascular, a gente tem essa opção, que é o tratamento neurocirúrgico, que a gente faz a clipagem do colo do aneurisma, para evitar que o sangue circule e evitar que ele venha a sangrar. Dentre as complicações da hemorragia subaracnoide, a gente tem o ressangramento, que é mais frequente nas primeiras 24 horas, o vasoespasmo, que é quando eu tenho um estreitamento das artérias adjacentes. Isso pode provocar, por exemplo, uma isquemia, algum déficit neurológico focal, ou então pode ser assintomático, mas é algo bastante comum, principalmente nas 2 primeiras semanas. E aí, por que isso ocorre? Quando eu tenho o extravasamento de sangue, eu também vou liberar a oxihemoglobina. E aí a oxihemoglobina vai induzir a redução na produção de óxido nítrico pelas células endoteliais dos vasos. E com isso eu vou ter essa vasoconstrição e redução, esses vasoespasmos, né? E redução da perfusão em algumas áreas. Outra complicação também pode ser a hidrocefalia, porque também, tanto, por exemplo, no caso de hemorragia de cerebelo, que eu vou ter... não, nesse caso não, mas tanto porque na hemorragia subaracnoide eu posso ter uma dificuldade de reabsorção do líquor. E isso pode provocar uma hidrocefalia comunicante. Além disso, eu posso ter convulsões, que são mais frequentes no primeiro dia, e elas
assim, não é algo bom, por quê? Porque isso pode aumentar ainda mais a pressão intracraniana e também vai aumentar o consumo de oxigênio, a necessidade de oxigênio. Essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigada.